Olá pessoal, essa aqui é a aula 8 e vamos falar de if e else em C Sharp. O que vocês vão precisar é ter um projeto console. Então, quem não assistiu a aula 5, assista e depois vem praticar nessa aula aqui, tá bom? Vamos para a documentação. Pronto, eu fiz essa documentação aqui para explicar um pouco sobre como trabalhar, né, na declaração de if e else. Então, nesse primeiro tópico aqui, é a declaração do if. E o uso do if na instrução para especificar um bloco no código C Sharp a ser executado com a condição como fosse true. O que quer dizer isso? Eu coloquei aqui duas variáveis, chamadas x e y, e atribuí algum valor. No x eu atribuí 10 e no y eu atribuí 8. Aqui na condição eu falo x é maior que y. Se ele for, ele vai cair nessa condição daqui. E se ele não for, ele não vai fazer mais nada, né? Ele não vai imprimir nenhum console, né? Então, nesse exemplo daqui, ele vai cair aqui. Por quê? Porque o x, 10, é maior que 8, né? Então, se ele fosse desse jeito aqui, ele está dizendo que é menor. Então, se ele for 10, o x, como é 10, ele não é menor que y, então ele não ia cair nessa condição. Ele ia dar falso e não ia cair aqui. Então, o if ele precisa ser true, né? Para ser verdadeiro, vamos dizer assim, a condição. Ou então, se você quisesse falar que essa condição ele ia entrar como false, né? Então, se o resultado dele aqui, 10, o x é menor que y, ele não seria, ele daria falso. E se você colocar sua exclamação, para dizer que é falso mesmo. Se fosse falso, eu queria que caísse nessa condição. Então, ele ia dar como fosse true, ele ia cair, né? Vamos dizer assim. Então, if, ele serve, a declaração é dessa forma que vocês fazem, né? A próxima é a declaração do else, né? Que o else é o quê? É quando ele não cai na primeira bloco, né, do if. Então, se ele não cai no if, ele cai no else. Então, aqui nesse exemplo, eu criei uma variável chamada nome, atribuí como vazio, e no if eu coloquei aqui, se o nome existir, tiver algum valor, então mostre o nome e o nome que foi adicionado na atribuição da variável. Se ele não tiver, então ele vai cair no else. Então, se ele for vazio, se não existir nenhum valor nesse nome, ele vai cair aqui, o nome está vazio. Então, seria isso. Então, vamos mostrar isso aqui lá no Visual Studio para vocês entenderem. Entrando aqui no Visual Studio, eu coloquei, né, e vou rodar para vocês verem. Ele rodou, como o nome não tá vazio, tá sem nada, ele mostrou aqui, o nome está vazio. Se eu colocasse o meu nome, Érica, né? Aí vamos executar novamente. Prontinho, executou. Então ele imprime aqui, o nome é Érica. Ele cai na segunda condição. Ele, tipo assim, se o if não passar, então o else, né? A condição que o de cima não passou. Então seria dessa forma, tá bom? Então vamos voltar lá para a documentação. Voltando para a documentação, né? Esse N, para quem não conhece, né? Até eu botei aqui o conceito dele. Ele determina se uma sequência contém algum elemento. Se ele conter, ele vai ser true, né? E se caso contrário, se ele não conter algum elemento, ele é falso. Por isso que ele é para especificar se tem algum valor. Como aqui o valor era vazio, ele não cai na primeira e vai cair na segunda, tá bom? Mas nesse caso poderia usar também o is null, né? E colocar como fosse, ele não pode ser nulo, né? Seria nisso, mas nesse daqui eu usei o N, né? Porque ele serve também para atribuir se a variável tem valor ou não, né? Agora, a próxima declaração é o else if, né? E o que ele faz? O else if se ele não passar na primeira condição, você pode fazer uma nova condição para que ele passe. Se ele não passar e tiver um else, ele vai cair no bloco do else, tá bom? Porque o else ele não tem nenhuma condição. Nesse caso aqui,
o que é um programinha para colocar o grupo do usuário. Se ele for admin, ele vai cair nesse console daqui, nesse bloco, né? E vai mostrar o grupo admin tem um acesso geral. Se não, ele vai cair no segundo, né? Se for cliente, o grupo cliente tem acesso restrito, né? E se ele não for nenhum desses dois, ele vai cair nesse último. Esse grupo não tem acesso. Então seria isso aqui, né? Agora, para a gente poder praticar, eu fiz esse aqui, um mini exercício, né? Que é fazer a modificação até desse código aqui, né? Coloquei aqui embaixo, né? Então, fazer algumas alterações no código abaixo para permitir usar o console readline, né? Para não ficar fixo assim, ó, porque aqui tá fixo admin. E com o console readline você consegue passar os parâmetros pelo console. Só que o que eu coloquei aqui a mais, né? Que permitir que todas as variações do nome admin no cliente seja permitido, né? Porque aqui na condição o admin está em minúsculo, né? Mas se a pessoa passar o admin dessa forma, ou dessa, ou toda maiúsculo, ele tem que aceitar. Então ele vai ter que entender. Então vamos ver como a gente vai fazer isso? Prontinho, agora que a gente está aqui no Visual Studio de novo para fazer o exercício, eu vou colar aquele código. Deixa eu arrumar aqui o código e como a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai tirar, né, o valor fixo que está aqui e acrescentar o console readline. Pronto, eu alterei. Dessa maneira aqui, ele já vai pedir o valor, só que eu vou escrever um texto para aparecer no console, né? E o texto que eu vou colocar, deixa eu arrumar aqui, qual é o nome do grupo? Aí ele vai escrever o nome do grupo, né? Então vamos rodar aqui. Prontinho, ele executou e aqui ele mostra qual é o nome do grupo. Então eu vou colocar admin, né? Vamos ver o que ele vai escrever. Ele botou aqui, ó, o grupo admin tem acesso geral. Agora, vamos rodar novamente e colocar admin com a primeira letra em maiúsculo, para ver o que ele vai falar. Então, executou aqui, ó, eu vou colocar admin com a letra maiúscula e botar. Então, aqui eu escrevi admin, só que esse grupo não tem acesso, né? Ele caiu no else, né? Porque aqui ele está comparando se o mesmo texto é igual a esse daqui que eu coloquei, se é admin. Então, ele tem que ser do mesmo tipo, né, os caracteres, vamos dizer assim. Então, se é minúsculo, tem que ser minúsculo, vamos dizer. E para consertar isso, o que a gente vai colocar? Na outra aula de strings, eu falei alguns métodos que a gente consegue resolver isso. Então, independente do jeito que o pessoal escrever no console, eu vou colocar o valor para minúsculo, com toLearn, com esse método aqui. Então, ele vai converter, se a pessoa colocou tudo em maiúsculo, ele vai converter para minúsculo. Então, se for o nome admin, ele vai cair nessa condição. E mesma coisa com o cliente. Então, vou fechar aqui e vou rodar novamente. Vamos ver se vai corrigir, né? Ó, ele executou e eu vou escrever de novo admin com o primeiro A maiúsculo. Vamos executar e ele botou aqui, ó. O grupo admin tem acesso geral, tá vendo? Deu certo. Vamos executar novamente e fazer com o cliente, né? Aqui, ó. Então, o cliente eu vou escrever assim, ó. Cliente, assim, vamos ver, cliente. E vamos dar um enter aqui, ó. O grupo do cliente tem acesso restrito. E tá vendo? Deu tudo certo. Porque, independente do jeito que o pessoal escrever, se for o nome cliente, né? Ele vem aqui e converte para minúsculo e o programa consegue passar. Então, essa aula foi isso, para vocês entenderem, né? Do if, do else if e do else. Tá bom? Então, eu sei que foi um exemplo bem basiquinho, mas dá para vocês ir praticando e colocando outros valores, tá bom? Isso aqui a gente está usando o console,
Mas na vida real a gente usa muito, pegando do banco de dados. Então a gente faz um repositório, vai lá e pega o grupo do usuário do banco, vamos dizer assim. E se for de uma requisição, né, a gente pega do DOC para saber qual é o grupo que aquele usuário tem, vamos dizer. Então é isso, gente, por hoje, tá bom? Beijão e até mais.